Boa noite, família IBLN. Boa noite a você que nos assiste através do nosso canal do YouTube. Estamos dando início ao nosso culto dos propósitos, mas antes de iniciarmos, deixe o seu comentário no nosso chat ao vivo, deixe a sua participação no nosso culto. Mas nesse momento eu quero te convidar a algo mais importante, que você se conecte comigo no Senhor, que você faça desse momento um momento dedicado a Deus. Participar de um culto ao Senhor e não se conectar, não entregar o culto em oração, não se prostrar diante de Deus em oração, é o mesmo que participar de um banquete e sair sem comer nada. Então eu te convido a, neste momento, dedicar esse tempo em oração, em conexão a Deus, para que você possa entregar tudo aquilo que iremos viver hoje, nesta noite, para que o Espírito Santo de Deus possa se mover através da sua vida e que nesta noite você possa ouvir a voz de Deus respondendo tudo aquilo que você tem colocado diante dele. Pai, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos por mais esse dia, Deus. Estamos aqui agora, ó Pai, entregues, prostrados em suas mãos, Senhor. Nós colocamos todo o nosso coração, a nossa atenção no Senhor. Nosso desejo é que nesta noite o Teu Espírito possa se mover dentro de nós e que possamos ouvir a Tua voz, a Tua palavra, Senhor, nos conduzindo, nos direcionando ao caminho que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Nós oramos, ó Deus, por cada um dos nossos irmãos que estão nos assistindo, que o Senhor possa alcançar cada um deles, Senhor. Que não seja simplesmente uma noite comum, mas seja uma noite sobrenatural, espiritual, onde cada um que nos assiste nesse momento possa ter um encontro verdadeiro com o Senhor. Nós te fazemos esta oração, entregamos o culto, Senhor, em suas mãos, dedicamos a Ti, ó Deus. Nós fazemos esta oração em nome de Jesus. Amém. Faça desse momento agora um momento de louvor ao Senhor. Exalte aí da sua casa, onde você estiver, louve e engrandeça o nome do Senhor. Exaltado, Rei exaltado nos céus, eu louvarei, Ele é exaltado para sempre, exaltado o Teu nome, louvarei. Ele é o Senhor, Sua verdade vai sempre. Exaltado,
quero liberar agora uma palavra especial sobre a sua vida. Lá em Provérbios 24:16, a palavra de Deus nos diz: porque 7 vezes cairá o justo, mas ele se levantará, mas os perversos serão derribados pela calamidade. Ei, que você não perca a esperança diante das tuas lutas, diante das tuas dificuldades, diante das circunstâncias contrárias da vida, porque esse texto nos traz uma promessa da parte do Senhor. Nós podemos até cair, mas o Senhor nos levanta, o Senhor nos ergue e o Senhor nos ajuda a continuar caminhando em direção àquilo que Ele tem para todos nós, para aqueles que o amam. Diante dessa palavra poderosa, eu quero convidar você, diante da sua disponibilidade, diante daquilo que o Senhor colocar no teu coração, que você possa ser generoso, generosa, e que você possa agora contribuir por intermédio da sua oferta, do seu dízimo, e que Deus te abençoe. Nosso Deus, Ele é inexplicável. Ninguém explica esse amor, ninguém explica aquele que nos formou e formou tudo o que é visto. Tudo que há na terra foi feito por Ele para a honra e glória dEle. Ele somente te deu as coisas para você ser o administrador. Então, assim como o Alexandre disse agora, você se dispõe, porque nada que você tem é seu. Você é apenas administrador daquilo que o Senhor te deu, porque Ele é o dono de tudo. Nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar, todo o universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar, o Big Bang pra disfarçar, pode alguém até duvidar. Sei que há um Deus a me guardar, e eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida. Antes que o ar já houvesse, Ele já era Deus, se
teu nome, Jesus. Muitas vezes nós vivemos dificuldades e problemas e queremos encontrar a resposta que o nosso coração deseja. E esquecemos que os pensamentos do Senhor são mais altos do que os seus pensamentos. Nós esquecemos que os caminhos do Senhor são mais altos do que os nossos caminhos. E muitas vezes nós queremos que na hora que desejamos a resposta venha, o sinal chegue, o que desejamos aconteça. Mas nós precisamos nos colocar diante do Senhor, nos submetendo à sua vontade. E eu queria orar por você hoje, que talvez esteja buscando um sinal, uma resposta de Deus para algo da sua vida, da sua casa e da sua família. Situação talvez que você não entenda, não saiba o que fazer, mas que Deus pode trazer nesta noite a resposta para o seu coração. Ele vai elucidar esse dilema, ele vai trazer o sinal. E você precisa se colocar diante dele. Como cantamos, dizendo: eu não entendo, Pai, eu não sei o que vai acontecer, mas eu quero que tu se reveles, mostrando quem tu és, qual é o teu propósito, qual é a tua vontade. Muitas vezes nós perguntamos: por quê? Por que, Senhor, está acontecendo? Por que, Senhor, esta dor? Por que, Senhor, esta perda? Mas muitas vezes nós precisamos perguntar: para que, Deus? Para que esse sofrimento? E certamente assim iremos entender as provações, as lutas e as dificuldades. Nós não podemos esquecer que as lutas que vivemos são terapêuticas. Nós somos trabalhados nas dificuldades. Nós somos moldados nas lutas que vivemos. E se você hoje está passando por alguma dificuldade, que você não sabe onde encontrar a resposta, que você tem perguntado: Deus, para quê? Eu queria orar com você. Você coloque diante do Senhor essa sua necessidade e diga: Pai, o meu coração está aflito, eu não sei o próximo passo, eu não sei a escolha que devo fazer, a decisão que devo tomar. Me mostra, me ilumina, me revela, me esclarece. Você pode pedir ao Senhor. Coloque-se agora diante dele. Pai, em nome de Jesus, existem situações, Pai, que vivemos, que nos sentimos sem respostas. Ficamos nos perguntando o porquê, e tantas vezes precisamos perguntar: para quê? Às vezes são dores, são desilusões, são perdas, que se tornam para nós verdadeiras inquietações. Nosso coração se enche de dúvida, mas que nesta noite tu visite, Pai, esta vida que colocou, Deus, essa situação diante da tua presença, e que, Pai, neste dia esta vida seja visitada pelo poder do teu Santo Espírito, e que essa angústia da nossa alma seja tirada, e que nós possamos experimentar a elucidação do Senhor sobre a nossa vida. Que o Senhor nos mostre, que o Senhor nos revele, não o porquê, mas o para que estamos vivendo tudo isso que estamos vivendo. É o que nós te pedimos, Pai amado, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, queridos. Que bom é ter a nossa vida diante do Senhor. Que bom é desfrutarmos da sua companhia em todos os momentos da nossa vida. A palavra do Senhor diz que o Senhor não nos deixa, Ele não nos desampara. E por mais que em muitos momentos nos sintamos sozinhos, fiquemos preocupados, angustiados, a companhia do Senhor é real em nosso viver. E isso precisa ficar bem claro em nossa mente e em nosso coração. Seja qual for a situação que eu esteja vivendo, passando, o Senhor nunca nos deixa sozinhos. A promessa dele é real e ele nos acompanhará em todas as situações, em todos os momentos. Seja qual for a dificuldade ou problema que eu esteja passando, o Senhor está no comando
e Ele vai nos livrar de toda e qualquer situação. Isaías nos diz que quando passamos pelas águas, Ele está conosco. Quando passamos pelo fogo, não seremos queimados. As chamas não arderão em nós, porque o Senhor está conosco. Às vezes nós queremos sair, pular, ultrapassar o problema, não viver o problema, mas o Senhor está nos dizendo que no problema Ele está presente em nossa vida. Confie nessa verdade. Tome posse dessa verdade. Nos dilemas, nas dificuldades, nas desilusões, nos conflitos e problemas que vivemos, o Senhor está conosco. Eu te convido a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 20. O título dessa mensagem é uma pergunta: o que Deus nunca muda? O que Ele nunca muda? Diz assim a palavra do Senhor: pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e os seus corações insensatos se obscureceram. Vamos orar ao Senhor. Pai, toda honra, todo louvor, toda adoração seja dado somente a Ti. Nós nos colocamos, Pai de amor, nesta noite, na Tua presença. E pedimos, Pai, que esta palavra responda os anseios da nossa alma, os dilemas do nosso coração, as inquietações do nosso ser. Ó Deus, que possamos olhar para Ti na dimensão de quem Tu és, na certeza de que nós passamos por mudanças, nós variamos o nosso humor, nós, ó Deus, muitas vezes nos deixamos ser influenciados, mas Tu permaneces sendo quem Tu és, o Deus grandioso, soberano, majestoso, poderoso, que está assentado no alto e sublime trono e tem o controle sobre todas as coisas. Ó Deus, ensina-nos nesta noite, através da Tua palavra. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Queridos, apesar da Bíblia nos ensinar que Deus é imutável, Ele é o mesmo hoje, ontem e o será para sempre. Não podemos perder de vista o fato de que as Escrituras nos ensinam que Deus nem sempre age da mesma forma como agiu em todas as épocas. Mas isso não implica dizer que Ele mudou em sua essência. Embora a cada tempo, a cada situação e com cada pessoa, o Senhor se revele de forma pessoal e de forma individual, isso não quer dizer que Ele mudou em sua essência, em seu poder, em seus atributos, na dimensão de quem Ele é. Deus não muda, sua fidelidade não muda, sua benignidade se mantém, mesmo quando nós falhamos, mesmo quando nós tropeçamos, mesmo quando nós caímos, mesmo quando nós erramos, mesmo quando nós pecamos. É a certeza de que as bênçãos do Senhor, elas são irrevogáveis. O amor de Deus por nós é tão intenso que Ele garante se envolver até com aqueles que não aceitam o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Nós precisamos entender que a bênção de Deus,
a chuva, o sol nasce para justos e injustos. E a maneira que Deus se revela, ele se revela em sua grandiosidade e alcança a qualquer um. As escrituras são claras quando nos revela em Isaías 48:12, quando nos diz: dá-me ouvidos, ó Jacó, e tu, ó Israel, a quem chamei, eu sou o mesmo, eu o primeiro, eu também o último. Amados, o Deus dos céus e da terra é o santo, é o justo e é o correto Deus de eternidade em eternidade. Ele é o cheio de amor, ele é aquele repleto de graça e a sua essência é a verdade. Queridos, ele é tão grande que a sua glória está acima de todas as nações. E a sua glória, pasmem, está acima até dos céus. Isaías 40:17 nos diz: todas as nações são como nada perante ele. Ele as considera menos que nada e como uma coisa vã. Amados, a grandeza de Deus pode ser vista nas maravilhas da sua obra, da obra que ele realiza, daquilo que ele faz. E, queridos, isso se perpetua ao longo da história. A revelação de Deus não ficou presa ao tempo, a uma realidade, a um contexto. Ele continua manifestando o seu poder, ele continua revelando a sua majestade, ele continua mostrando a sua grandeza. A Bíblia ensina que Deus é o Criador de todas as coisas. O universo não veio à existência por algum tipo de processo de evolução. Ele foi criado por Deus em 6 dias. Deus falou sua palavra, a palavra toda poderosa, e o mundo veio à existência. Queridos, Deus é tão grande que ele fez o mundo a partir do nada. Aquilo que era informe, sem vida, vazio, ele trouxe vida à existência. A Bíblia nos ensina em Hebreus 11:3, os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Deus não precisou do auxílio, de uma mãozinha, do intelecto humano, da manifestação dos homens, da ajuda de alguém. Ele se basta. Toda a criação, incluindo eu e você, veio à existência pela ação, pelo poder e pela grandeza desse Deus. Por tudo isso, nós sabemos quem ele é. E não há outra forma de dimensionarmos, senão o reconhecendo o Deus Todo-Poderoso. Isaías 45:5 nos diz: eu sou o Senhor, e não há outro. Fora de mim não há Deus. Eu te cingirei, ainda que tu não me conheças. Enquanto Deus é eterno, perfeito, imutável, nós somos falíveis, imperfeitos, imutáveis. Mudamos em todas as áreas da nossa vida, desde as mudanças do corpo até a maneira como nós enfrentamos as situações, as adversidades. A nossa posição, ela varia de acordo com o tipo de problema que enfrento, de acordo com a situação que vivo. Você já viu como nós temos uma postura diferente em cada ambiente que vamos? Se é um ambiente que eu tenho liberdade, se é um ambiente em que eu me sinto à vontade, eu me porto totalmente diferente.
Mas se é um ambiente que gera um certo critério, que exige de mim uma conduta, eu me comporto totalmente diferente. Alguns mudam de forma tão profunda que até a maneira de falar é diferente. E isso mostra, queridos, uma realidade de que nós somos extremamente mutáveis. As mudanças podem nos tornar mais fortes, mas elas também podem nos destruir. No casamento, os problemas e as provações aproximam os cônjuges ou destroem os relacionamentos. As doenças, os ferimentos físicos podem destruir o nosso espírito ou nos tornar mais fortes espiritualmente. Na carreira, uma oportunidade perdida pode apagar o nosso sonho ou nos inspirar para buscarmos uma nova chance, uma nova motivação, um novo vigor. Tudo depende da nossa reação, da maneira como nós vamos encarar essas mudanças que vêm sobre a nossa vida. Daniel o chama de Deus vivo e para sempre permanente. E eu lhes trouxe todas essas situações em que mudamos para mostrar o quanto nós somos vulneráveis e o quanto existe em nosso interior esse sentimento de que tudo precisa mudar. E às vezes essas mudanças são tão reais em nossas vidas que elas se tornam muitas vezes descontroláveis, fora do nosso domínio. Mas o Senhor permanece o mesmo. O salmista nos fala no Salmo 59, 16 e 17. Mas eu cantarei louvores à tua força. De manhã louvarei a tua fidelidade, pois tu és o meu alto refúgio, abrigo seguro nos tempos difíceis. Ó minha força, canto louvores a ti. Tu és, ó Deus, o meu alto refúgio, o Deus que me ama. Diante de um Deus que não muda, que posição nós temos ocupado? O que muitas vezes imaginamos que está mudando em Deus, na verdade, somos nós que mudamos as nossas percepções, os nossos conceitos e a maneira como encarar a vida. Precisamos aprender nesta noite algumas lições para a nossa vida que mudarão a nossa maneira de agir e de enxergar que Deus continua sendo quem Ele é, Deus. Primeira lição: Deus nunca pede um tempo. Ele continua agindo, mesmo quando ficamos omissos, indiferentes, mesmo quando eu viro as costas para Deus, mesmo quando eu me encho de sentimentos humanos, Ele continua sendo quem Ele é. Ele não pede um tempo. Ele continua atuando acima das minhas percepções e dos meus conceitos. O Salmo 121:4 diz: sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. Deus nunca pode comer, Deus nunca para comer ou pede aos anjos para cobrirem enquanto Ele tira uma soneca. Ele nunca pede um tempo ou mesmo coloca os nossos pedidos de oração em espera enquanto Ele atende às petições de outras pessoas. O nosso Deus não dorme. Nós vamos sempre contar com a sua forte proteção. Ele é o guarda de Israel. Nós vamos sempre encontrar em seus braços refúgio para as nossas angústias, para as nossas aflições, para os nossos medos, porque Ele não muda. Quisera poder dizer o mesmo acerca da nossa vida, de nós mesmos. Aprendemos a temperar as nossas palavras
e a comermos com muita frequência. A nossa opinião muda com a tendência da moda, com a influência dos homens, com o contexto das situações. Todos os dias nós somos influenciados a tendermos para uma direção ou para outra, para agirmos pelas nossas ideologias políticas, partidárias ou sociais. É muito bom saber que Deus não tem essa postura. A visão do Senhor do que é certo e do que é errado é a mesma, seja comigo ou com você. Ele não muda de posição para agradar ninguém, para satisfazer ninguém. Ele é o mesmo, desde Abraão, Isaque e Jacó. É o mesmo que atuou em Jesus Cristo por meio dos discípulos e continua atuando ao longo da existência. Isaías 48 nos revela: a relva murcha, as flores caem, mas a palavra de nosso Deus permanece para sempre. Amados, essa percepção de imutabilidade de Deus, de que Ele não se limita ao tempo, às situações ou às circunstâncias, nos faz compreender a vida de uma forma diferente. Nós olhamos muitas vezes para as situações à nossa volta, tomando como parâmetro a nossa posição, a nossa fragilidade, mas nós precisamos olhar para o Senhor. Ele não pede um tempo para que as coisas aconteçam do nosso jeito. Ele continua na estabilidade das coisas. A sua visão de mundo pode mudar, as minhas convicções podem mudar, mas as palavras do Senhor permanecem para sempre. E já que não se pode mudar a verdade, que essa verdade não muda, os caminhos do Senhor nunca vão ser alterados. Aquilo que foi determinado pelo Senhor para a minha vida vai ser cumprido. Aqueles que têm promessa de Deus, nem morrer pode. Deus vai sempre odiar o pecado e amar o pecador, desprezar os orgulhosos e exaltar os humildes. Ele sempre vai disciplinar quem faz o mal e confortar o coração do aflito. Ele nunca faz uma emenda na Constituição Celestial. Ele sempre será o mesmo, hoje e para todos sempre. Por isso ele não vai pedir um tempo para agir de forma diferente, para nos agradar, nos fazer satisfeitos, nos trazer o que queremos. Aquilo que Deus trouxe como verdade não pode ser camuflado, não pode ser emendado, engendrado. A verdade de Deus prevalece, permanece, estável. Não se pode trocar, não se pode macular, não se torna obsoleta. A verdade de Deus, ela é viva e eficiente para este tempo, para essa realidade, para a minha vida e para a sua vida. Deus não muda e a verdade dele jamais mudará. Segunda lição: Deus nunca muda os seus planos. 1 Samuel 15, 29. Aquele que é a glória de Israel não mente, nem se arrepende, pois não é homem para se arrepender. Amados, os planos de Deus para a nossa vida são imutáveis. Ele vem agindo ao longo da história da humanidade. E o seu supremo propósito sempre foi alcançar o coração do homem, tirando-o da condição de pecador e levando à condição de santo. O desejo do Pai é sempre gerar mudanças em nosso interior, transformações em nossa alma. A obra de Deus em nossa vida é contínua, é constante, porque visa exercer os seus propósitos que são eternos em nosso viver. Deus tem um plano perfeito. E nenhuma folha cai da árvore sem que Ele permita. Você está
incluído nesse plano eterno de Deus. Ele nos criou, nos formou de forma assombrosamente maravilhosa e traçou um plano para a nossa vida. E esse plano, queiramos ou não, se cumprirá. Todos os dias foram escritos, determinados, quando nenhum deles existia. Ele continua sendo quem Ele é. E os seus planos permanecem para sempre. Entender esta verdade vai nos levar a uma condição espiritual diferente. Naturalmente, o homem cheio de falhas, de dúvidas, de medos e de imperfeições não consegue enxergar os planos perfeitos de Deus. Por isso, queridos, muitos acabam se contradizendo quanto à forma de enxergar quem Deus é. Muitas pessoas acabam confusas por não saber qual o propósito da sua existência. O fim não está em nós, o fim está em Deus. O propósito não é direcionado por aquilo que me faz bem, para atender o meu capricho pessoal. Mas eu vivo de uma maneira que o que eu faço, o que eu experimente, o que eu realize, glorifique a Deus. Isso é viver os planos imutáveis e perfeitos do Pai. Em alguns momentos, nos entristecemos quando fazemos planos, temos tudo organizado em nossa mente, mas de repente, sem entendermos, Deus direciona de forma diferente daquilo que tínhamos projetado, planejado. Quando isso acontece, nós devemos olhar para a verdade da palavra, para as escrituras sagradas, que revela que o Senhor, em qualquer situação, em qualquer momento, em qualquer circunstância, Ele sabe o que é melhor para nós. Uma coisa é certa: nada pode ser mais precioso em nossa vida do que a convicção de que nós estamos no centro da vontade de Deus. Por mais que tenhamos experiências, estratégias para aplicar a nossa vida, nada pode ser comparado à busca por uma direção em Deus, pela realização de uma vida em Deus. Se nós soubéssemos, queridos, o quanto é precioso estarmos realizados em Deus, nós seríamos muito mais tementes, obedientes e submissos à vontade da palavra e à vontade de Deus. Infelizmente, o nosso estado de rebeldia tem nos afastado de viver esses planos perfeitos que o Senhor tem para nós. Talvez a nossa teimosia, a nossa insensatez nos tire do foco, da direção, daquilo que Deus tem para nós. Por isso muitos vivem mergulhados em dilemas, em conflitos interiores, porque não conseguem se ver nos planos perfeitos do Pai. Querem buscar em si mesmo, no seu interior, a ajuda para a sua própria vida. E não é na autoajuda que nós encontraremos a saída para as nossas dificuldades, mas na ajuda do alto. Naquilo que o Senhor tem como promessa para a minha casa, para a minha família e para a sua vida. É entendendo a verdade dos céus que é estabelecida na terra, que eu passo a viver numa dimensão diferente. Diante de verdades que se tornam verdades não externas, mas internas, no meu âmago, no meu interior, na minha alma, no meu espírito. Os nossos planos têm como fundamento as diretrizes determinadas por Deus para a nossa vida e para a vida da igreja. Olhando com os olhos humanos, talvez se torne impossível entendermos essa verdade. Entretanto, eu convido você a nesta noite passar a olhar a realidade à sua volta com os olhos da fé, vislumbrando o mover da glória de Deus em tudo o que ainda vamos viver, realizar, projetar, desfrutar. Que se cumpra
em nós essa vontade perfeita do Senhor. Que sejamos capazes de entender que por mais que eu saiba ou imagine saber o que é melhor para mim, eu preciso abrir mão desse sentimento para viver aquilo que Deus projetou para a minha vida. Que tenhamos a consciência de que todas as situações à nossa volta podem mudar. Eu posso mudar. Mas os planos de Deus para mim e para você são imutáveis. Ele continua atuando de eternidade em eternidade, revelando a sua glória, mostrando o seu poder e operando as suas maravilhas. Terceira lição: Deus nunca muda a sua fidelidade. Olha o que 2 Timóteo 2,13 nos ensina. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Amados, a questão de negar a si mesmo é uma questão de personalidade. Até nós humanos também temos isso. Imaginem comigo uma pessoa que é honesta, ela tendo que enganar. Isso para ela é algo inadmissível, é algo que ela não consegue fazer, mexe com a sua consciência, vai lhe causar um profundo incômodo. Alguém que é honesto é forçado a ludibriar, a enganar, a forjar. Isso não faz parte da sua característica, da sua índole, da sua personalidade. Semelhantemente com Deus. Deus é bom. Assim, queridos, Ele nunca se portará com maldade. Ele não vai ser forçado a ter qualquer outro gesto, outra atitude diferente daquilo que é a sua essência. Você já insistiu com alguém a ter um comportamento que não é natural daquela pessoa? Ela vai ficar toda desengonçada. Provoca alguém para fazer algo que não lhe é habitual, que não é da sua índole. A pessoa vai se sentir incomodada. Por isso, Deus não muda a sua essência, porque a sua essência é de que Ele é um Deus bondoso e fiel. Essas características regem a personalidade de Deus. O amor, a bondade, a sabedoria, a justiça, a verdade e tantos outros atributos que revelam quem Deus é. O Senhor não age com base nas nossas opiniões. E por mais que cada um queira ter uma opinião de Deus, cada um quer se colocar no lugar de Deus. Você já viu alguém, onde Deus está que não faz tal coisa? Porque Deus permite que tal coisa aconteça. Muitas vezes tem pessoas que querem se colocar na posição de deuses. Querem ter comportamentos e atitudes como se pudessem influenciar um Deus que é, em sua essência, bondoso. Mesmo quando somos infiéis, Ele permanece fiel, pois Ele não nega a si mesmo. Em muitos momentos presenciamos pessoas querendo negociar a fidelidade de Deus aos nossos atos, o que mostra a nossa falta de conhecimento de Deus. Mas isso não nos dá o direito de sermos infiéis. Amados, o cuidado de Deus é baseado em quem Deus é e não em quem nós somos. Se Deus nos tratasse como merecíamos, certamente nós estaríamos arruinados. Mas as suas misericórdias são a causa de não sermos consumidos. Queridos, nós somos poupados porque o nosso Deus, Ele é perdoador. Porque o nosso Deus, Ele é clemente. Porque o nosso Deus é misericordioso. Ele é tardio em irar-se. E Ele é grande em bondade. Essa é a resposta
que eu preciso e que você precisa. Ele continua sendo o mesmo Deus que operou no passado, o mesmo Deus que se fez presente em toda a história da humanidade. Ele é o mesmo Deus que enviou seu Filho único para morrer em nosso lugar. E como homem, o Deus encarnado habitou entre nós, se envolveu com prostitutas, se envolveu com cobradores de impostos, se envolveu com o escárnio da sociedade, para mostrar a sua essência, o seu caráter, a sua grandeza e quem Ele é. A humildade de Jesus revela um Deus que não se limita a atitudes, porque Ele está acima de gestos e comportamentos que possam descrever a sua essência. Não podemos basear as nossas ações e comportamentos como se Deus se adequasse ao que desejamos, ao que queremos, à nossa realidade. Deus não muda, Ele continua sendo quem Ele é. O Senhor não fará nada apenas para te agradar e me agradar, passar a mão na nossa cabeça. Esse tipo de comportamento é humano, esse tipo de negociata vem dos homens, não de Deus. Nós temos um terrível hábito de querer controlar a maneira como Deus vai agir em nossa vida. Esquecemos que Ele não sai do controle, Ele não muda de direção, Ele não perde o domínio, Ele é fiel em sua essência. Ele sempre terá a palavra final. Dele vem o sim e o amém. E os seus propósitos não são temporais, seus propósitos são eternos. Nós precisamos conhecer a Deus e entender que Deus nunca vai perder a sua essência. Ele nunca vai deixar de ser o nosso paizinho querido, aquele que nos olha com graça, aquele que nos acolhe em seus braços, que nos promete a sua presença, que nos auxilia em nossas dores, que nos assiste em nossos conflitos, que nos socorre em nossas desilusões, que se faz presente em nossas solidões, que se faz presente em nossas dores, que nos auxilia em nossos sofrimentos. Jesus, encerrando o seu ministério, Ele nos traz um alento formidável, revelando a essência de quem Ele é. Quando Ele diz, eu vou, mas eu deixo convosco o Espírito Santo, o Consolador. Queridos, se embora vivamos num mundo tão conflituoso, tão cheio de problemas e dificuldades, que muitas vezes nos perguntamos até se vale a pena viver. Mas, quando nós experimentamos o conforto, o consolo do Espírito Santo, nós passamos a ser renovados por esse consolo, a olhar a vida de forma diferente e a nos posicionarmos diante dos homens de forma diferente. Deus nunca vai mudar a sua capacidade e o seu desejo de estar perto de nós. Ele nunca vai deixar de operar milagres. Ele nunca vai deixar de suprir as necessidades do seu povo. O mesmo Deus que atuou no passado com o povo de Israel, alimentando-os no deserto, é o mesmo Deus que manda o maná diário para a minha vida e para a sua vida. Ele continua sendo o Todo-Poderoso, o Majestoso, aquele que tem o controle e os alicerces da terra em suas mãos. O nosso Deus é o mesmo que tem domínio sobre as estações e o tempo. É aquele que chama as estrelas dos céus pelo nome. Ele é aquele que conhece as palavras antes mesmo que elas cheguem à nossa boca. Ele é aquele que sabe quantos fios de cabelo eu tenho na minha cabeça. É aquele que me conhece quando eu estava ainda no ventre da minha mãe, quando os meus ossos
ainda eram informes, Ele já sabia quais eram os planos que Ele tinha a meu respeito. Esse é o Deus que nós servimos. O que Deus não muda, Ele não muda a sua essência. Ele continua sendo o grande eu sou. Quem tu és? Eu sou o que sou, o grande eu sou, o Todo-Poderoso. Aquele que não há limites para Ele. Ele continua atuando nas vidas das pessoas. Ele continua atuando, sendo o Deus de perto e o Deus de longe, porque não há limites para Ele. Nós não podemos limitar ou mesmo tolher a ação de Deus sobre a nossa vida e sobre a vida da humanidade. Por isso, se volte para esse Deus, se coloque diante dele, reconheça a sua majestade, reconheça a sua grandeza, entenda a sua ação. Nós podemos ser infiéis, mas Ele permanece sendo o Deus fiel, porque Ele não muda. A sua fidelidade continuará até a consumação dos séculos. Que entendamos nesta noite que o nosso Deus, Ele não muda. Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje e Ele será o mesmo eternamente. Feche os seus olhos, curve sua cabeça. Pai, nós nos colocamos mais uma vez em Tua presença. Ó Deus, que o Senhor traga a nossa consciência nesta noite, a certeza de que Tu não mudas. Tu continuas sendo o soberano Deus, o grande eu sou, o Criador de todas as coisas, o Senhor absoluto sobre tudo e sobre todos. Mas Tu também és o nosso Paizinho querido. Tu és o Deus dos céus, mas Tu se inclinas para ouvir o nosso clamor. Tu és o Todo-Poderoso, mas Tu és o mesmo que toca-nos de forma profunda, pessoal e sobrenatural. E eu sei, Pai, que da mesma forma como Tu agiste no passado, transformando realidades, mudando corações e trazendo vida a pessoas que estavam mortas, Tu és o mesmo que continua operando nesta noite em nosso viver. Ó Deus, que possamos ter esse olhar para Ti, que possamos, Pai, reconhecer que Tu continuas sendo quem Tu és, Deus. Ó Deus, não nos deixa, Pai, ser enganados por esse tempo e até mesmo pela nossa religiosidade, de pensarmos que Tu mudaste, que Tu não atuas, que Tu não operas, que Tu não ages, que Tu não podes mudar situações. Ó Deus, tira esse espírito de engano que quer de alguma forma limitar a nossa percepção do Todo-Poderoso, do grande eu sou. E agora, Pai, nós queremos reconhecer a Tua soberania, a Tua grandeza. Nós nos colocamos em humildade nesta noite, declarando que Tu és o soberano sobre as nossas vidas, que Tu és aquele que governa todas as coisas, que nenhum dos Teus planos são frustrados e que na hora certa Tu trará a resposta para a minha vida e para a vida dos meus irmãos. Dá-nos esta consciência e planta, meu Deus, nesta noite, essa certeza em nosso coração. É o que nós Te pedimos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, meu querido? Não deixe de continuar nos acompanhando nas nossas redes sociais. Nos acompanhe amanhã no Instagram, @BatistaLagoNorte. É um privilégio tê-lo conosco na live, meio-dia de meditação e oração. Não deixe hoje de deixar o seu like, o seu joinha. Não deixe de compartilhar também esta mensagem com alguém que você queira abençoar. Não deixe de acionar o seu sininho aí. Será sempre uma alegria alertá-lo das nossas programações.
Nós contamos com a sua participação. E é uma bênção poder saber que você nos acompanha, que você nos prestigia nos nossos canais de comunicação. Que Deus possa te abençoar nesta noite, que amanhã você não esqueça do seu compromisso com os pequenos grupos, porque pequenos grupos são grandes bênçãos na minha vida e na sua vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Diga assim comigo: que o Senhor me abençoe e me guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre mim, que o Senhor tenha misericórdia de mim, que o Senhor sobre mim levante o seu rosto e me dê a paz, hoje e para todos sempre. Amém. Tenha uma boa noite e até a próxima oportunidade, em nome de Jesus.